Ei, você já fez planos que não deram certo? Você já se frustrou por não conseguir realizar algo que você desejava? Você já se perguntou por que as coisas não saem como você planeja? Eu confesso a você que isso acontece comigo toda hora. Eu até brinco que eu faço planos só para ver os planos não darem certo. É claro que eu estou exagerando um bocadinho, mas eu sei bem o que é viver a frustração de planejar e as coisas não darem certo. Sabe, gente, essas questões são comuns na vida de todos nós. A gente não tem controle de tudo. Algumas coisas escapam. E a frustração por nada dar certo, ou por algumas coisas não darem certo, nos faz duvidar de nós mesmos, de nosso propósito e até mesmo de Deus. Mas será que existe uma resposta para esses dilemas? Eu tenho uma resposta bíblica para você. O livro de Provérbios, um dos livros de sabedoria da Bíblia, nos oferece uma perspectiva sobre esse assunto. No capítulo 19, verso 21, nós lemos o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Eu citei o verso para você na Bíblia NVT, uma Bíblia editada no Brasil pela Mundo Cristão, que eu recomendo. E esse verso nos ensina duas grandes verdades. A primeira grande verdade é que fazer planos é algo natural e bom. Deus nos deu a capacidade de sonhar, de projetar, de organizar a nossa vida. Não há nada de errado em ter metas, em ter objetivos, em ter aspirações. Pelo contrário, isso demonstra que nós somos seres responsáveis, criativos, ativos. Deus nos deu essa capacidade. Frequentemente, quando eu falo sobre sonhos frustrados, sobre confiança em Deus, frequentemente eu recebo recadinhos do tipo: Ronaldo, eu nem sonho mais, eu coloco tudo nas mãos de Deus e Ele cuida de tudo. Ei, Deus não planejou isso para você, não. Isso é usar daquela filosofia, deixa a vida me levar. Gente, é essencial confiar em Deus, mas ter planos, fazer planos, é importante. É a atitude de quem tem responsabilidade. A gente precisa disso. Precisa, inclusive, planejar. Você não sai de férias sem planejamento. Você não cresce profissionalmente sem sonhar, sem colocar em prática o que sonhou. Mais do que isso, a gente só está vivo enquanto a gente sonha. Quem não sonha, vegeta. Mas tem uma segunda lição nesse verso. A segunda lição que o verso de Provérbios nos traz é que os nossos planos não são soberanos. A gente precisa sonhar. Sonhar faz bem. É importante ter planos, mas os nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus, que é superior e perfeita. Deus tem um propósito para cada um de nós que nem sempre coincide com os nossos planos. A gente sonha, a gente planeja, mas a gente precisa ter o coração aberto para os nãos que a gente recebe. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é para acontecer. E a gente precisa ter a tranquilidade para reagir com sabedoria nessas ocasiões, entendendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Diante disso, como que a gente deve se relacionar com os nossos planos e com o propósito de Deus? A Bíblia nos dá algumas orientações. Primeira orientação que eu quero compartilhar: nós devemos confiar em Deus e em seus caminhos. Provérbios 3 e 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele mostrará qual caminho seguir. Eu citei mais uma vez o verso na versão NVT da editora Mundo Cristão. Devemos submeter os nossos planos a Deus e pedir a direção de Deus. Essa é mais uma dica que eu tenho para você. Está lá também em Provérbios 16, versículo 3.
Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Se os nossos planos estiverem em sintonia, é bênção. Devemos também estar dispostos a renunciar aos nossos planos quando eles contrariam o propósito de Deus. Mas aqui com Ronaldo, a gente também precisa aprender a ouvir pessoas que podem nos aconselhar quando a gente faz planos. Provérbios 19:20 diz: ouça conselhos. Ei, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Sabe, amigos, a gente deve reconhecer que os planos de Deus são melhores do que os nossos e agradecer por eles. Jeremias 29, versículo 11 diz: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém por isso? Querido amigo, querida amiga, tenha sonhos, faça planos, tenha uma atitude responsável diante da vida e haja com planejamento, mas submeta os seus planos ao Senhor. Se nada der certo, não fique frustrado, não fique frustrada com Deus. Lembre-se que Deus tem um propósito maior para você, que Ele está no controle de tudo, que Ele quer o seu bem. Então, se der errado, aceite, comece de novo, faça novos planos, com fé, fale com o Senhor, entregue tudo a Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Abraços do Ronaldo.